Prazer para os que não me conhecem, meu nome é Vinícius. Eu tenho 27 anos de idade. E se você acha que eu fui mimado só porque eu sou filho único, você está certo. Antes de conhecer a Bia, minha esposa, eu chorei 3 vezes só. E uma dessas vezes foi porque eu perdi meu álbum de figurinha. A outra vez eu não lembro, a terceira vez é porque meu fone de ouvido quebrou. Então, olha como eu era mimado. Era. Mas o bom é que depois que eu casei com a Bia, há quase 4 anos atrás, eu passei a chorar mais. Por coisas melhores. E agora eu acho que eu choro mais que ela. Então, e o nosso casamento, na verdade, foi um milagre. Porque a gente namorava antes de estudar a Bíblia. A gente namorava um namoro do mundo. A verdade era essa. A gente não tinha um namoro que agradava a Deus. Nos padrões da Bíblia. Nos padrões de pureza que Deus nos chama a ter. A gente sim ia na igreja antes. Mas o nosso namoro era um namoro mundano. Essa é a verdade. Tinha muita impureza. Tinha muitas coisas que distanciavam a gente de Deus. Mas depois que a gente estudou a Bíblia. Depois que a gente se tornou discípulo de Jesus. Depois que a gente se batizou, a gente começou a namorar no reino de Deus. Um namoro puro, 100%. E depois disso, depois do batismo, a primeira vez que eu beijei a Bia foi no altar. E para mim foi um privilégio, mas mais do que isso, foi um milagre. Porque estudando a Bíblia, eu não achava que isso ia ser possível. De verdade. Eu via outros casais na igreja e eu pensava, isso é algo muito bonito, mas não é algo para mim. Não é algo que eu acho que eu consigo fazer. Mas através do amor de Deus, através das escrituras, através do discipulado e da ajuda que a gente recebeu, a gente pôde vivenciar esse milagre. E o batismo não só mudou essa área na minha vida, mudou a minha vida por inteiro. Se antes eu era alguém mimado, eu aprendi a lutar contra isso. Se antes eu era alguém extremamente egoísta, eu aprendi a lutar contra isso. Se antes eu era alguém extremamente orgulhoso e arrogante, eu não vou dizer que não são dificuldades mais, obviamente, que não são mais lutas. Mas desde então, desde 1º de dezembro de 2013, eu tenho lutado todos os dias para ter um coração que agrada a Deus. E Deus mudou a minha vida. No ano de 2018, o mesmo ano que a gente casou, alguns meses antes, nós fomos chamados, pela graça de Deus, a entrar no ministério. E desde então a gente tem sido treinados por Raul e Linda para hoje, pela graça de Deus, poder liderar a poderosa igreja de São Paulo. E é um chamado que a gente não merece. A gente não merece. Mas a nossa alegria é poder servir o reino aqui. É poder servir cada um de vocês. Esse é um pouco do meu testemunho. E hoje nós vamos ver um outro testemunho na Bíblia. Nós vamos ver o testemunho de Paulo. Paulo conta a conversão dele 3 vezes no livro de Atos. Só relembrando, estamos aqui fazendo alguns estudos sobre o livro de Atos. Hoje vamos estudar Atos 22, que é a segunda vez que Paulo relata a história da conversão dele. É a segunda vez que Paulo dá o testemunho dele. Em Atos 22, versículo 1. E a título de curiosidade, a palavra testemunho no grego significa prover conhecimento sobre uma pessoa ou sobre um evento. Quando você testemunha, você está provendo conhecimento. A partir do meu testemunho, para quem não me conhecia, vocês passaram a me conhecer. E hoje vamos passar a conhecer, para aqueles que não conhecem, sobre Paulo, para a gente poder imitar o coração dele. Então eu falei o meu testemunho, Paulo vai falar o dele, e o título da nossa aula hoje é uma pergunta: qual é o seu testemunho? Atos 22, versículo 1. Hoje vamos aprender sobre testemunho. Versículo 1.
Irmãos e pais, ouçam a minha defesa. Relembrando, no final do capítulo 21, Paulo, ele volta para Jerusalém, onde ele sabia que ele ia ser perseguido. Então ele é preso. E as pessoas começam a se juntar para poder pedir a morte dele. Lembra isso? Tem uma grande confusão. As pessoas começam a gritar. Chegou um ponto que não dava mais para identificar o que as pessoas estavam gritando. Nesse momento, Paulo é preso e agora ele vai dar a defesa dele. Versículo 2. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. É aqui a primeira vez que a palavra testemunho aparece em Atos 22. A gente vai ver ela aparecer outras vezes. Interessante. Lembra isso? Paulo está cercado de pessoas que queriam matar ele. Literalmente matar. Estavam pedindo a vida dele. E quando ele começa a defesa dele, ele poderia ter ido direto ao ponto já. Ele poderia ter falado a mensagem de Jesus, poderia ter pregado sobre salvação, ele poderia ter falado o plano de salvação logo de cara. Mas ele não faz isso. A primeira coisa, literalmente, que Paulo fala na defesa dele, olha isso. Ele fala: sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Eu parei para pensar quando eu li isso, por que isso aqui é útil? Por que alguém ia querer saber onde que ele nasceu, de onde que ele era, qual que era o nome dele, sobrenome dele? Mas aí que tá. Muitas vezes, quando nós vamos dar o nosso testemunho para as pessoas, a gente pula uma etapa preciosa. E essa etapa é a sua vida. Nosso primeiro ponto de hoje: testemunhe sobre a sua vida. O seu testemunho, ele se torna vazio se você não compartilha da sua vida primeiro. Olha 1 Tessalonicenses 2, versículo 8. Deixa o dedo aí, se você é uma Bíblia física, porque a gente vai voltar nesse capítulo. 1 Tessalonicenses 2, versículo 8. Vocês estão comigo, igreja? Tem alguém vivo aí? Tem alguém acordado? Achei que depois que o Valdir orou, todo mundo dormiu. Não? Que bom. Então vamos estar animados, irmãos. Vamos estar zelosos para aprender a palavra de Deus. Eu não estou aqui para entreter vocês. Eu estou aqui para instruir com a palavra de Deus. Eu estou aqui para a gente poder sair municiados para uma guerra espiritual que a gente está vivendo. Que não parou agora. Não tem break. A gente teve um break. Não tem break. Então precisamos estar atentos, focados e tomar decisões. Porque saindo aqui hoje, o seu testemunho pode salvar almas. 1 Tessalonicenses 2, versículo 8. A Bíblia fala: sendo assim, tanta afeição por vocês, sentimos tanta afeição por vocês, que decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Impactante as palavras de Paulo aqui para a igreja em Tessalônica. Ele fala que, como discípulos, a nossa missão é além do que levar o Evangelho, é além do que levar a verdade. A nossa missão é levar junto com o Evangelho a nossa vida. Por isso, o seu testemunho e o meu começa com as nossas vidas. É isso que Paulo fala. E por que ele fez isso? Por que ele levou não só o Evangelho, mas a vida? Porque eles se tornaram muito amados para ele. Essa é uma verdade que a gente precisa entender claro. No mundo, poucas pessoas buscam a verdade. Muito poucas.
Mas se tem algo que todo mundo busca, isso é verdade, é ser amado. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer se sentir especial, não é? Mas poucas pessoas buscam o amor de Deus. E é isso que a gente vai levar como discípulos. Não só a verdade, mas o amor. E olha isso, o amor converte mais do que a verdade. Por isso, porque as pessoas buscam o amor, elas querem ser amadas. E uma vez que elas são amadas, aí elas começam a escutar a verdade. Existe uma famosa frase que a gente ouve muito no Mercy, que é: as pessoas não se importam com quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa. Então, quando levamos o Evangelho, queremos levar a nossa vida, porque o seu testemunho não é sobre você. O seu testemunho é sobre quem você quer alcançar. O seu testemunho é a sua vida fala mais alto. Quando você abraça as pessoas ao seu redor com amor. Eu não tenho um exemplo melhor para compartilhar do que o dos 7 missionários, que vieram aqui 10 anos atrás e começaram a igreja que a gente está vendo hoje aqui. Isso aqui é só metade da igreja. Nós temos uma outra metade se reunindo agora lá na região leste. Temos uma outra pequena parte lá no ABCD. Mas isso começou, olha isso, 10 anos atrás, com 7 missionários que não falavam português. Para eles era difícil falar a verdade. Não porque eles não conheciam as escrituras, mas porque, olha isso, eles não sabiam português. Mas o que causou um impacto tão grande? O amor deles. O amor. Eles deixaram os Estados Unidos, um país de primeiro mundo. Eles vieram para o Brasil. Eles não tinham onde morar nos primeiros dias. Eles moraram lá na região leste por um tempo, na casa de outros cristãos. Eles estavam dormindo no chão. Eles foram roubados. Mas mais do que continuar pregando a verdade, foi o que eles fizeram. Eles abriram a vida deles. Quando vocês que conviveram, assim como eu, com Raul e Linda, pensam neles, vocês não pensam só nos líderes que implantaram São Paulo, nos líderes de setor mundial. Vocês pensam no Raul e na Linda. Vocês pensam nos nossos pais espirituais. Vocês pensam em pessoas que abriram a casa deles. Muitos de nós aqui fomos na casa deles. Fomos lá, a Linda nos serviu, nos deu café, não é verdade? Muitos de nós, o Raul chamou para ter um tempo numa lanchonetezinha. Ele pagou para você um pão na chapa, não é? Por quê? Porque tão importante para eles quanto levar a verdade foi levar a vida deles. E, irmão, sendo aberto, essa é uma área que eu quero crescer. Eu preciso crescer nisso. Entende? Eu não quero só ser enxergado como líder. É verdade que Deus escolheu. Mas eu quero levar a minha vida para cada um de vocês na igreja. E para cada pessoa lá fora no mundo. E eu quero chamar cada um de nós a poder entender isso de uma vez por todas hoje. Que o seu testemunho começa com a sua vida. É assim que Paulo começou o testemunho dele. Amém? Vamos voltar lá em Atos 22, versículo 6. E quando a gente compartilha da nossa vida, a gente obviamente fala do nosso pecado. São coisas inseparáveis. Paulo começou falando onde ele nasceu, e logo depois ele fala: vocês sabem que eu persegui cristãos. Vocês sabem que eu fui nas prisões para colocar eles lá. Eu queria matar discípulos. Então, isso é o que quebra uma barreira. Para as pessoas entenderem que não, como discípulos, nós não somos seres especiais. Nós não estamos acima de ninguém, não somos melhores. A única diferença entre nós e as pessoas do mundo lá fora é que nós somos ovelhas com pastor. E as pessoas do mundo são pessoas sem pastor. É a única diferença, na verdade. Mas nós temos dificuldades, nós também tínhamos uma vida no mundo entregue, mas agora, pela misericórdia de Deus, nós temos uma vida diferente. Uma vida que agrada a Deus de verdade. Uma vida que o pecado não é uma regra mais, mas uma exceção. Isso é extraordinário. Poder falar disso, isso impacta. Agora, o que impacta também é o que Paulo fala logo depois. Atos 22, 6. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco.
quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então olhei e perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Uau! Aqui Paulo relata um milagre que aconteceu com ele. Nós ouvimos falar de milagres de cura na Bíblia. Claro, na Bíblia você vê a era dos dons milagrosos do Espírito Santo. A era dos dons, a era apostólica, em que os dons eram presentes de uma maneira diferente. Lá Deus capacitava os apóstolos a impor as mãos e fazer cura, expulsar demônios. Algo que a gente sabe que cessou depois que os apóstolos morreram. Claro que Deus pode fazer milagre ainda hoje, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a natureza desses milagres, hoje em dia, é diferente. Mas Paulo relata um milagre que a gente não está acostumado a pensar quando a gente pensa em milagres. Aqui Jesus apareceu para ele, nos céus, ele viu Jesus. Imagina isso. Jesus falou com ele. E ele fala: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em palavras doces, suaves. Mas Jesus foi forte com Paulo, para abrir os olhos dele, para quanto o pecado dele feria Deus. E para abrir os olhos dele, Jesus deixou Paulo cego. Esse foi o milagre de Paulo. O milagre que aconteceu na vida dele, que transformou a vida dele, foi para muitos de nós, a nossa mente, um anti-milagre. Ele ficou cego. Ele ficou sem comer, sem beber por 3 dias. E Jesus fala: vai encontrar Ananias e ele vai te dizer o que falar, o que fazer. Segundo ponto de hoje: testemunhe sobre seus milagres. Algo que impacta o mundo desde aqueles tempos, no primeiro século, até os dias de hoje, são milagres. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre a razão dos milagres existir. Mas como que a gente pode definir milagre? De uma forma que se aplica desde o primeiro século até os dias de hoje. Milagres são coisas que não podemos explicar com a razão. Muitas pessoas tentam explicar os milagres de Jesus. Por exemplo, as pessoas mais nerds, um pouquinho como eu, lá da USP, muitas vezes vão tentar explicar. Não, Jesus transformou água em vinho, mas talvez tenha uma fórmula. Talvez tenha uma teoria da relatividade, da física quântica. Não, é um milagre. Você não explica isso. Eu já tentei, eu converso, já tentei explicar os milagres. Eu já tentei pensar. Em Josué 10 fala que Josué orou e Deus parou o sol. E eu já tentei explicar, mas peraí, a velocidade da Terra... Então se... Não, é um milagre. Aceita que dói menos. É isso que eu aprendi. É um milagre, é algo extraordinário. É algo que a ciência não explica. A razão não explica, mas a fé sim explica. Isso é um milagre. E hoje em dia, apesar da natureza dos milagres terem mudado um pouquinho, ainda vemos milagres que Deus faz. Essa semana tivemos um casamento na igreja. O casamento de Leandro e Isabel. E olha, vê um casal, que teve uma história parecida comigo, com a da Bia. Mas vê um casal que se criou num meio religioso por anos. Que tinha um relacionamento, que na mente deles estava bom. Mas de acordo com as escrituras, não agradava a Deus. Se separar. Olha isso, eles moravam juntos. Eles têm filhos juntos. Eles se separaram. Eles ficaram em quartos separados. Para poder se tornar discípulos, poderem ser batizados. Olha isso. E depois de meses, fortalecendo o relacionamento deles com Deus, Leandro, um homem sábio,
Ele falou, eu preciso casar com essa mulher. Então, se você decide casar com uma mulher de Deus, você é um homem sábio. Imitem o Leandro. Ele pediu ela em casamento alguns meses atrás. E pela graça de Deus, nessa última sexta, eles se casaram. E agora são marido e mulher. Isso não é um milagre? É um milagre do casamento, desde Gênesis. 2 se tornarem um. Isso é um milagre. Eles decidirem de cortar a vida deles de pecado, para poder agora ter um casamento que agrada a Deus. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Quando alguém toma decisões com a palavra de Deus aberta e decide se tornar um discípulo de Jesus, isso é um milagre. Isso é um milagre. Hoje nós vamos ver um milagre acontecer, porque o Felipe vai ser batizado. Ele estudou a Bíblia. E durante os estudos, ele mudou radicalmente de um religioso cego pelo pecado, um coração endurecido pelas Escrituras. E ele falou isso para mim, não sou só eu falando. E durante os estudos, vimos o coração dele mudar, suavizar. Ele tomar decisões para ser um discípulo. E hoje, por causa do arrependimento que ele tem tido, ele vai ser batizado e vai se tornar nosso irmão em Cristo. E eu poderia praticamente repetir a mesma coisa que eu falei a respeito do Lucas Sena. Ele foi convidado também. Ele era um cara que... Já estudou a Bíblia com aquelas pessoas que não deixam você falar? Você lê uma escritura e ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. E aí você se pergunta, poxa, quem que marcou isso tudo? Fui eu que convidei ele para estudar a Bíblia comigo? Ou foi ele que me chamou? Eu não sei, eu estou confuso já. Mas ver alguém que aprendeu a parar e a ouvir as escrituras é um milagre. É um milagre. Ver as decisões que ele tomou, apesar de ter crescido a vida inteira nas igrejas também. Ele reconhecer, frente às escrituras, que ele não estava vivendo como um discípulo. Que ele precisava se arrepender, ser batizado. E ontem ele tomou a decisão mais importante da vida dele e foi batizado. Então, se você compartilha esse tipo de coisa no seu trabalho, na sua família, o seu testemunho passa a ser os seus milagres. Eu lembro isso quando eu estava trabalhando e logo na primeira semana eu ficava pensando, como que eu vou compartilhar minha fé aqui? Porque era um ambiente hostil para mim. Eu trabalhava em um lugar que só tinha mulheres. Entende? Nada contra as mulheres, mas é desafiador. Você tá em uma equipe, tem você de homem e 9 mulheres. Entende? Eu aprendi coisas que eu nunca achei que eu ia aprender. Eu aprendi de moda, eu aprendi sobre os cantores que elas mais gostavam, sobre o carinha do Crepúsculo que elas ficavam falando. Eu me sentia deslocado nas conversas. Gabi entende, né? Legal. E eu ficava pensando, como eu vou compartilhar minha fé aqui? E eu lembro que um dia, foi muito fácil, na verdade. Deus fez o trabalho por mim. Um dia uma delas viu a aliança no meu dedo, na minha mão direita. A aliança que está na minha mão esquerda agora. E falaram, você vai casar? Que idade você tem? 23 anos. Você é louco? Por que você vai casar com 23 anos? Eu falei, porque eu encontrei a mulher da minha vida. E não só por isso. Mas porque a gente quer fazer as coisas como agrada a Deus. E aí todo mundo parou. E me achou super estranho. Eu sei disso. Mas eu sei que no fundo, e eu falei que a gente tem um namoro puro, a gente não se beijava, a gente ia esperar o altar. Obviamente, falaram, teve um zum ali, não sei o que lá. Mas eu sei que no fundo, isso impacta as pessoas. E isso impacta, talvez, eu não sei quem sou eu não sou nada. Mas talvez daqui anos e anos vão lembrar. Poxa, um dia alguém trabalhou aqui, nesse escritório. E eu lembro de ouvir que eles tiveram um namoro puro.
Isso faz as pessoas acreditarem que o que elas achavam que era impossível existe. Isso é um milagre que Deus produz. Testemunhe os seus milagres. Terceiro ponto, vamos lá, de volta em Atos 22. Aliás, já estamos em Atos. Vamos em Marcos 16, na verdade. Deixa aí em Atos o dedo. A finalidade dos milagres existirem na Bíblia nunca foram os milagres em si. Então, Jesus não queria fazer milagres para entreter as pessoas. Porque é legal fazer milagres. Porque é uma experiência diferente. Não é isso. Infelizmente, é isso que os milagres se tornaram na mente das pessoas até os dias de hoje. Você vê pessoas indo nas igrejas, não para buscar Deus, mas milagres. Essa nunca foi a intenção de Deus. A intenção de Deus para os milagres está aqui expressa em Marcos 16, versículo 15. A Bíblia fala, Jesus, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nós vemos o plano de salvação, irmãos, da Bíblia. Não sou eu falando. Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. As pessoas acreditam hoje em dia que simplesmente aceitar Jesus te salva. Fazer uma oração, ter fé em Jesus, e sem dúvida isso é muito importante. Mas Jesus mesmo fala que nós precisamos de arrependimento e de batismo também para a salvação. Então, fé, arrependimento e batismo são inseparáveis dentro desse plano de salvação que Jesus propôs. Jesus propôs. E por isso que ele fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Porque ele entendia que o mundo estava perdido e precisava da salvação. E hoje não é diferente. Por isso implantar igrejas em vários lugares do mundo. Por isso implantamos Campinas. Por isso implantamos São Carlos esse ano. Por isso queremos implantar BH, Brasília, Nordeste. Por isso queremos implantar Quito um dia. Queremos implantar o Paraguai, Montevidéu, lá no Uruguai, Venezuela. Porque o mundo inteiro precisa desse testemunho. Versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Imagina ver essa cena. Que incrível, Jesus subindo aos céus e sentando à direita de Deus. É isso que foi relatado por Marcos aqui, João Marcos. Versículo 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Que incrível ver os nossos irmãos aqui pregando, amém? Como nós estamos fazendo hoje, pregando por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. No primeiro século, eles não tinham a Bíblia, como a gente tem hoje. Como que você vai estudar a Bíblia sem ter a Bíblia? Pensa. É um desafio. Eles não iam sem... Como que eles iam fazer um discípulo? Esse já era o chamado para eles. Sem o Evangelho. Como que eles iam estudar a Bíblia sem ter Marcos, o Evangelho de Marcos? Sem ter o Evangelho de Lucas? Sem ter o Evangelho de João, o Evangelho de Mateus? Sem ter as cartas? Pensa que desafiador era a missão que eles tinham. E ainda assim eles pregavam por toda parte. Só que por não ter a Bíblia, eles precisavam de alguma ferramenta. E essa ferramenta era os dons milagrosos do Espírito Santo. Por isso que os apóstolos podiam fazer milagres. E se eles impunham as mãos sobre alguém, eles podiam passar esses dons. Mas essas pessoas não podiam passar para frente. Só os apóstolos passavam os dons. Isso é descrito em Atos 8:18, que a gente já leu. E o que acontece? Os dons tinham uma função, os milagres tinham uma função. Não era só para parecer legal. Aqui fala no versículo 20, que o Senhor confirmava a palavra deles com os sinais milagrosos.
Então, como eles não tinham Bíblia, precisava de algo a mais para confirmar o que eles falavam. E esses eram os milagres. Então as pessoas davam atenção, as pessoas observavam. E obviamente, muitos iam só pelos milagres e não eram salvas. Então a finalidade do testemunho não são os milagres, é a salvação. E esse é o nosso terceiro ponto. Testemunhe sobre a sua mensagem. A mensagem de Jesus era a salvação. E a mensagem de Paulo também. Vamos lá em Atos 22. Atos 22. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Imagina isso. Paulo vai até Ananias. Lembra que Jesus mandou Paulo ir até Ananias? Ele chega até Ananias e Ananias fala: recupere a visão. E no mesmo instante, Paulo, que ficou cego por 3 dias, agora consegue ver. Milagre. Versículo 14. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado, e lave os seus pecados invocando o nome dele. Terceiro ponto, testemunhe sobre a sua mensagem. Nós vemos agora a mensagem de Ananias. Ele fala: Paulo, agora que você recuperou a visão, o ponto não é só você voltar a ter visão. Deus te escolheu para ser testemunha sobre Jesus a todos os homens. E esse é o nosso chamado, irmãos. Aqui de novo a palavra testemunha aparece na Bíblia, segunda vez. Se você é um discípulo de Jesus, o mesmo que Ananias fala para Paulo, vale para você e para mim. Somos chamados por Deus para sermos testemunha dele a todos os homens, daquilo que a gente viu e ouviu. E aí Ananias olha para Paulo e fala: o que você está esperando, Paulo? Levante-se, seja batizado, invocando o nome dele. É nesse momento que invocamos o nome do Senhor, amém? Daqui a pouco vamos ouvir o Felipe falar que Jesus é o Senhor da vida dele. Isso é invocar o nome do Senhor. Isso acontece no momento do batismo, mas é no batismo que ele vai receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo de Deus. E aqui é outra evidência da Bíblia, que nós somos salvos no batismo. Ele fala: lave os seus pecados, como? Sendo batizado. Essa é a mensagem de salvação, irmãos. Essa foi a mensagem de Jesus, de Ananias, e agora em Atos 22 se torna a mensagem de Paulo também. A minha pergunta para nós hoje, essa manhã, é: qual tem sido a sua mensagem? Qual é a sua mensagem? A finalidade não é parar falando da sua vida. A finalidade não é parar falando dos milagres. A finalidade é levar a mensagem mais importante do mundo, que Deus confiou para você e para mim. Porque qual outra mensagem é mais importante do que salvação? Qual outra pergunta é mais importante do que como alguém pode ser salvo? Como alguém pode um dia estar nos céus com Deus? Não é isso que a gente quer? Você não quer um dia estar nos céus com Deus? Eu também quero. E Deus quer que cada pessoa no mundo tenha acesso aos céus, conheça a verdade. É isso que fala 1 Timóteo 2, 3 e 4. Que a vontade de Deus é que cada homem, cada mulher conheça a verdade e possa ser salvo. Essa é a vontade de Deus. E Paulo, ele atende o chamado. Mas por quê? Porque alguém pregou a mensagem para ele. Então não tenha medo de pregar a mensagem. Podem te achar estranho. Podem não querer te ouvir. Podem recusar a mensagem. Podem fazer todos os estudos e desistir. Mas o importante é que a mensagem foi pregada. Vocês estão comigo? Isso é o mais importante. Testemunhem sobre a sua mensagem. Não podemos só convidar pessoas para um grupo legal, que joga vôlei de sábado de manhã. Ainda que é incrível que tem um bate-papo que faz isso agora. Não podemos só convidar as pessoas para um grupo que usa camisa verde e faz ação social, que é o bate-papo do Mercy. Não podemos só convidar pessoas para um jantar de casados.
Não podemos só convidar pessoas para um bate-papo legal na universidade. A nossa mensagem é muito maior do que isso, irmãos. É a salvação. Testemunhe sobre a sua mensagem. Quarto e último ponto, Atos 22:17. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Terceira vez que a palavra testemunho aparece. Jesus aparece mais uma vez a Paulo numa visão e fala: sai de Jerusalém, Paulo. Não vão aceitar o seu testemunho. Então muitas vezes nosso testemunho não vai ser aceito. Olha isso. Versículo 19. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que crerem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo, até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra. Ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas, lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Então aqui a gente vai encerrar o capítulo de Atos 22, ainda que o capítulo não encerra aqui. Eu animo você a ler depois o restante no seu tempo com Deus. Mas aqui é a parte mais drástica do testemunho de Paulo, é o final do testemunho dele. Ele falou da vida, ele falou dos milagres, ele falou da mensagem que converteu ele. E no final ele conta que, logo depois do batismo dele, ele tem uma visão. Jesus fala: não vou ouvir seu testemunho em Jerusalém, sai daqui. Eu quero que você pregue aos gentios. Esse é o meu chamado para você, Paulo. Ele testemunhou do chamado dele agora. E no meio disso, ele fala: mas Senhor, eu sei que eu persegui os homens. E ainda Estevão. Aqui o versículo 20 fala: foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão. Quarta vez que a palavra testemunha aparece. Falando de Estevão agora. Então, Paulo, logo depois de ter sido batizado, estava disposto a morrer já. Ele fala: por que sair de Jerusalém? Eu estou disposto a morrer pelo meu testemunho. Jesus fala: você vai morrer. Lembra em Atos 9, ele fala para Ananias, Jesus: eu vou mostrar para esse homem quanto ele vai sofrer ainda pelo meu nome. Paulo ia morrer, mas antes ele tinha que sofrer. Então, ele sai de Jerusalém, e nós estudamos isso na série de Atos. Ele vai para a primeira viagem missionária dele depois. Ele vai para a segunda viagem missionária dele. E aqui em Atos 21, 22, é quando ele volta para Jerusalém, onde tudo começou. E ele sabia que não ia ouvir o testemunho dele. Não era novidade, Jesus tinha falado isso anos antes para ele. Ele estava decidido a morrer em Jerusalém. Ele estava disposto a dar o sangue dele pelo testemunho dele. Esse é o nosso quarto e último ponto. Testemunhe com o seu sangue. Aqui fala de Estevão. Estevão testemunhou com o sangue dele em Atos 7. Ele começa a pregar contra os judeus que não queriam acreditar na mensagem. E Estevão se torna o primeiro mártir no livro de Atos. Ele morre sendo apedrejado pelos judeus. Sabe o que a palavra mártir significa? No grego, testemunha. Quando damos nosso testemunho, ainda disposto a dar o nosso sangue por ele, nós nos tornamos mártires. Você só vai morrer como um mártir se você viver como um. Estevão morreu como mártir, porque ele viveu como mártir. Ele viveu dando o testemunho dele. Paulo morreu como mártir, porque ele viveu como mártir. E ele deu o sangue dele. Literalmente. A tradição conta que Paulo foi decapitado pelo testemunho que ele acreditava. E é aí que o nosso testemunho adquire poder, irmãos. Quando a gente está disposto a dar o nosso sangue. É incrível, porque estudando a Bíblia com as pessoas, a gente aprende muito. Eu aprendi muito com Lucas, com o Felipe também. Mas uma coisa que me marcou de estudar a Bíblia com Lucas, para vocês que não sabem, ele vem do meio militar.
Antes de estar na universidade, ele serviu na Marinha. E logo nos primeiros estudos, ele compartilhou algo que eu nunca vou esquecer, que ele aprendeu lá. Lá na Marinha eles falavam, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, ouvir o testemunho de alguém causa impacto, convence. Mas ver o exemplo de alguém dando sangue por aquilo que acredita, isso arrasta. O que é dar o sangue? É mostrar na sua vida que você vive o que você prega. Você vive o que você acredita. Se acreditamos que essa é a mensagem de salvação, e essa é a única mensagem, será que temos vivido isso de uma forma que condiz com o que a gente acredita? Porque sim, é fácil falar, o mundo está perdido, precisa ser um discípulo, precisa ser batizado. Mas o que vai mostrar isso mais do que as suas palavras, e marcar um dia da semana para estudar a Bíblia com alguém, é o seu exemplo. Muito bom, Vini. E no Brasil, claro, dificilmente você vai morrer por ser um cristão. Dificilmente você vai morrer por dar o seu testemunho, como Paulo, como Ananias, como Estevão, como Jesus. Mas você pode escolher morrer todos os dias pelo seu testemunho. Você pode dar o seu exemplo. Você pode sair do trabalho tarde, cansado, esgotado, e falar, eu não posso sair daqui sem falar com alguém. Eu não posso terminar esse dia sem estudar a Bíblia com alguém. Eu não posso ir no Netflix só para descansar e pensar um pouco em mim. Se eu não der o meu sangue por aquilo que eu acredito. A mesma coisa na universidade, irmãos. Não podemos, eu sei que, como discípulo, você deve perceber isso. A sua vida se torna muito mais difícil que as pessoas da sua sala. Porque elas estão pensando nelas, elas estão estudando, estão seguindo a vida delas. Elas têm mais tempo para estudar que vocês. E é verdade. Mas é aí que o seu testemunho ganha força e ganha poder. Porque você, como discípulo, quer ser o melhor aluno que você pode ser. Mas você quer dar o seu testemunho e é por isso que você quer ser um bom aluno. Porque você está se desdobrando. Como Senna, ele estudou a Bíblia todos os dias da semana. Amanhã ele tem prova de biologia. E ele ficou tentado a não ir no culto de jovens. Estou confessando isso agora, para toda a igreja. Ele ficou tentado a não ir, depois de ter feito o estudo do reino. E a gente abriu Mateus 6,33 e falou, busca o reino em primeiro lugar. Se você precisa de 1 hora a mais para estudar, dorme 1 hora menos. Se você precisa estudar 1 hora, não vai na academia. Ainda que é importante dormir na academia, mas sacrifica de outra área. Mas não essa. E hoje, olha isso, hoje, o exemplo dele, o sacrifício dele, é o testemunho dele. Isso é dar o sangue, irmãos. É desafiante estudar a Bíblia com as pessoas. Dá do nosso descanso muitas vezes, dá no nosso coração, quando muitas vezes o nosso testemunho não é aceito. Mas esse é o nosso testemunho. Podemos falar da nossa vida, podemos falar dos nossos milagres, podemos falar da mensagem, mas o que fala mais alto é o nosso sangue, que a gente decide dar todos os dias por amor a Deus. Em conclusão, qual o seu testemunho? Saindo daqui hoje, saindo desse hotel, voltando para casa, pegando o metrô, amanhã, segunda-feira, no começo do seu expediente, na sua sala de aula, qual vai ser o seu testemunho? Simples. Seu testemunho é a sua vida. Deixa as pessoas conhecerem sua vida, quem você é. Que a gente não é artificial, a gente não somos robôs. Temos uma vida, queremos compartilhar essa vida. Número 2, seu testemunho são os seus milagres. Fala as coisas que Deus fez. Como discípulos, como Gleison compartilhou, temos acesso não só à salvação, mas Deus nos dá tanto no reino. Esses são alguns dos milagres que acontecem com a gente hoje. Terceiro ponto, seu testemunho é a sua mensagem. Isso é o mais poderoso que a gente tem. Deus confiou a gente a mensagem mais importante do universo. É o plano de salvação, é estudar a Bíblia com as pessoas. E quarto ponto, seu testemunho é o seu sangue, é o seu exemplo, são as suas atitudes. Testemunho no grego, lembra? É prover conhecimento sobre uma pessoa. Eu vou responder a pergunta para você. Qual é o seu testemunho saindo daqui? É você.
é o que você vai falar, é o que você vai fazer. E a minha pergunta, para concluir, é: qual vai ser o seu testemunho? E para Deus seja glória. Amém.